Qual que é a importância da literatura, né? Por que nós devemos ensinar a literatura para as nossas crianças? Hoje é muito mais do que só o amor pelos livros. Hoje é muito mais do que amor, formar uma criança leitora. Hoje ensinar literatura para as nossas crianças é um desafio. Nós estamos em uma era digital. Uma era em que nós temos informações na ponta dos nossos dedos. Uma era em que as crianças preferem brinquedos que te tragam emoções rápidas, né? Que te dão respostas rápidas. O brinquedo que brinca sozinho. Então, a literatura, nós podemos e vamos continuar sendo, nós professores, os agentes transformadores da sociedade, né? Assim como é a literatura. A literatura transforma e nós devemos sim estar cada dia mais ali, colocando as nossas histórias clássicas, incentivando essa leitura. Mas por quê? Porque nunca se ouve tão pouco diálogo entre as crianças, entre até mesmo os adultos. Há pouco eu estava até comentando com o André sobre isso, né? Nós, nesse um ano todo em casa, né? Às vezes a gente sabe, um tá isolado, o outro não tá bem, a criança hoje tá um pouco mais agitada, e a gente cede, por exemplo, os aparelhos eletrônicos. Errado? Não, claro que não. Só que nisso, o que nós estamos vendo? Que cada um está ficando ali, né? No seu quadrado, como se diz, cada um está ali com o seu aparelho, e isso está nos limitando o diálogo. Aí, se nós contamos uma história para a criança, nós estamos ensinando duas coisas. Ela a escutar e ela a falar. Porque se você conta uma história, a criança, além de receber essa história, ela também vai transformar essa história. É isso que eu mais gosto. Quando a gente lê um livro, quando a gente apresenta uma história, quando a gente canta uma história, nós estamos dando voz a um personagem favorito que possa ser de alguma criança, né? Por exemplo, o André, eu gosto muito de uma história que ele conta, que quando ele estava no 4º ano, a professora dele chegou na sala de aula com aquele papel passado no mimeógrafo, lembra? Cheirando a álcool, que tinha aquelas beiradinhas todas de bolinha para destacar. Ele me contou isso algumas vezes e os meus olhos ficaram, né, tipo, cintilante, brilhando, porque, veja só, isso no 4º ano. A professora levou a história do Américo Pisca-Pisca para dentro da sala de aula. E ao contar essa história, o André lembra dela até hoje. E ele ouviu uma única vez. E a história é mais ou menos assim. O Américo Pisca-Pisca era uma pessoa que reclamava de tudo. Vivia reclamando, falando que onde já se viu, tal coisa tá em um lugar e a outra na outra, achando defeitos, sabe, nas coisas. Como é que pode a melancia, que é uma fruta tão grande, ficar no chão, ser uma planta rasteira? E a jabuticaba, que é uma árvore tão grande, dá frutos tão pequenininhos. Como é que pode? E que reclamava. E aí, certa vez, depois do almoço, ele se deita ali na sombra dessa jabuticabeira e pega no sono. Havia uma jabuticaba que caiu no seu nariz. Pim! E o autor encerra a história dizendo: e se fosse a melancia? Olha só, olha que mágico levar isso pro universo das crianças. Eu tenho uma criança que é bem reclamona e às vezes eu uso essa história, sabe? Como quem não quer nada. E uma criança que ela está intimamente ligada com leitura, com histórias, com a imaginação, automaticamente ela vai ser um adulto que pensa, que interage, que questiona, um adulto pensante, né? Que é o que tanto nós precisamos na nossa sociedade.